Hoje o programa Desafio Profissão aborda a área das carreiras jurídicas. E para isso vamos conversar com a Marina Faraco, que é graduada mestre e doutora em Direito do Estado pela PUC, professora da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, nas disciplinas de Direito Constitucional e Internacional, e é coordenadora e supervisora jurídica do escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, da Faculdade de Direito da PUC. Obrigado pela presença. E a Daniela Skromov, de Albuquerque, que é defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. É especialista em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Agradeço também a sua presença. E nós poderíamos começar a nossa conversa sobre as carreiras jurídicas pedindo para vocês contarem uma piada a respeito da profissão. Seria interessante a gente debater a partir dela. Quem gostaria? Você gostaria? Por favor. Bom, tem uma piadinha clássica, vamos dizer, uma piadinha de salão, aquela que a gente pode contar em qualquer lugar, né? E que os alunos sempre gostam, que é a seguinte: se você perguntar para um matemático, quanto que dá 2 mais 2? O matemático prontamente responde, 2 mais 2 dá 4. Aí se você fizer essa mesma pergunta para um economista, aquele que trabalha em bolsa, né? Quanto que dá 2 mais 2? Depende das variações do mercado, né? 2 mais 2 pode ser um número entre 3 e 5, né? E se você fizer a mesma pergunta para um advogado, quanto que dá 2 mais 2? Depende, quanto é que você quer que dê? Então o advogado, ele sempre, né? Quanto que você quer que dê? Depende, né? O advogado, ele sempre nessa linha de quanto que você quer que dê, né? Então a ideia de você fundamentar a tese que melhor favorece o seu cliente. Então acho que essa piada ilustra bastante a profissão do advogado, especificamente dentro das carreiras jurídicas, que são inúmeras, né? Mas acho que ilustra bastante, né? Não sei se a Daniela concorda, mas acho que ilustra o advogado. E a Daniela, poderia nos contar alguma? Não é exatamente uma piada, que eu não sou muito boa nisso, mas é uma situação que eu achei peculiar, engraçada, que aconteceu na própria defensoria. Um dia de atendimento regular, um usuário dos nossos serviços ficou na fila, esperando aquela fila tradicional do serviço público, que ainda existe, para levar sua dúvida jurídica, sua demanda. Chegou na presença do defensor e falou: olha, senhor defensor, eu tenho aqui uma dúvida de aposentadoria. Ele foi para a Defensoria Pública do Estado. Essa matéria de aposentadoria é federal, é da Defensoria Pública da União, da Justiça Federal. Aí ele chegou com aquela ansiedade: olha, eu queria saber se eu tenho direito tal, se está certo ou não minha aposentadoria. O defensor respondeu: olha, meu senhor, nós não temos competência para tratar dessa matéria. Aí o usuário disse, indignado: mas como assim? Se o senhor mesmo está dizendo que não tem a competência, que não sabe lidar com isso, o que o senhor está fazendo aí? Como assim? Ficou indignado. E aí o defensor tentou explicar: olha, eu estou querendo dizer que não é nossa tarefa lidar com isso. E encaminhou ele para a Defensoria Pública da União. Então o que eu acho interessante dessa piada é que mostra a arte da comunicação, que é o direito. Não só do convencimento, mas de se fazer entender, de se fazer explicar, né? Não só quando você trata com pessoas mais humildes, que é o caso do público da defensoria, mas também quando você tenta emplacar a sua tese, né? Os seus argumentos. E também acho que ela mostra um pouco o quão hermético e enigmático é o Estado na sua organização. É difícil de entender, né? Quem procurar, onde, né? Acho que o mundo do direito ainda é um pouco fechado demais para especialistas e não deveria ser assim, porque muitas vezes é um exercício de cidadania, de direitos básicos. Acho que isso deveria ficar mais claro também. A própria linguagem, né, aproveitando. A própria linguagem do direito, né, é absolutamente hermética. Para quem assiste, né, julgamentos no Supremo, que agora está na moda, o pessoal ficar assistindo. É uma linguagem absolutamente hermética. A pessoa não consegue compreender o que está se falando ali, né? Mas, Marina, então, pela sua piada, a gente podia, quer dizer, falando um pouco de como os jovens abordam a questão, o advogado mente, quer dizer, no sentido de que ele cria uma tese para defender seu
cliente, né? A todo custo? Não. Como não, é isso? Não diria que o advogado mente. Aliás, ele está até proibido pelo Estatuto de Ética da Advocacia de mentir, de fraudar teses, de desvirtuar a interpretação da lei de maneira não coerente com aquilo que os tribunais entendem. Há uma proibição expressa no Estatuto da OAB quanto a isso, né? Mas, de todo modo, o grande desafio da profissão de advogado, especificamente, é achar no arcabouço das leis, né, no instrumento que nós temos, que é a legislação, a melhor tese que defenderá o seu cliente. Evidentemente que sem mentir, sem desvirtuar a legislação, sem inventar coisas, mas o desafio é justamente esse, encontrar dentro daquilo que está disponível legalmente, aquilo que melhor representa a defesa do seu cliente. Então, sem mentir, né? Claro. Eu acho interessante até essa pergunta, né? Se o advogado mente, como se a premissa fosse que existe uma verdade. Acho que no direito, o que é fascinante é a construção da verdade. Exatamente. Porque o advogado ou ele leva a demanda ou ele faz a defesa, né? Leva a demanda Por exemplo, entrar com a ação. Então você tem maneiras de defender o seu cliente de forma ativa, né? Entrando com a ação, falando especificamente de acesso ao judiciário. Advogado com acesso ao judiciário, porque é muito mais amplo que isso, mas esse é o clássico no imaginário, né? Então ele pode fazer valer os direitos entrando com uma ação contra alguém ou defendendo os direitos dessa pessoa que foi acionada como réu ou como demandado numa ação. Então o jogo eu me oponho a uma versão, essa versão não necessariamente é verdadeira. Né? E é esse debate que faz a construção da verdade. Um processo na justiça, muitas vezes, ele tem essa intenção de construir uma verdade que, obviamente, é uma verdade criada. Então é um debate filosófico que eu acho muito interessante no direito. A gente fala da busca da verdade ideal, né? Da verdade processual, da verdade formal, que não necessariamente é a verdade dos verdadeira. fatos, a verdade ali. Porque, veja, o juiz, o promotor, o advogado, eles vão trabalhar sobre os fatos que estão postos no processo. Basicamente São as provas, isso. Né? E até um brocardo, que a gente costuma dizer, né? Aquilo que não está nos autos não está no mundo. Então, se aquilo não foi colocado no processo, o juiz não tem como ter conhecimento daquele fato. Então, aquilo que não está no processo não está no mundo. Então, a partir daquilo que foi colocado no processo pelas partes, advogados, promotores, o juiz vai chegar a uma verdade ideal, a verdade processual, a verdade formal que aquelas provas conduzirem, que não necessariamente vai ser uma verdade no sentido da realidade. Agora, eu acho que a piada também mostra isso, né? A gente costuma dizer que em direito não tem certo e errado, ela não é uma ciência exata. O matemático responde, 2 mais 2 dá 4, né? Essa é uma ciência exata. O direito, claro, não é uma ciência exata, então não há certo e errado, a gente costuma brincar, há o bem fundamentado e o mal fundamentado, sem mentir, no sentido de inventar coisas, inventar fatos, né? Então, mas aí, fundamentando. Sempre. Aí vem uma questão que muitos jovens colocam, né? Como é que eu vou defender um réu confesso? Quer dizer, uma pessoa que diz, eu matei, eu roubei, até às vezes para conseguir minimizar a pena. E eles perguntam, como é que eu vou defender essa pessoa? Tem uma pergunta mais pesada de uma menina que faz, como é que eu vou defender um estuprador? Né? A gente tem que partir do pressuposto... Como aqueles casos agora Acho que a gente tem que partir do pressuposto que todo mundo tem direito à defesa. Né? E, aliás, até na medicina é exatamente isso. Todo mundo tem direito a um atendimento médico. No direito é a mesma coisa, todo mundo tem direito a uma defesa. Por mais que a pessoa seja reconfessa, ela vai ter direito a uma defesa que leve a uma pena justa, ou que leve a um processamento adequado do processo, o devido processo legal. Por mais que seja confessa, ela tem direito a ser defendida e acompanhada para que sofra uma sanção adequada, uma sanção justa, para que haja uma possibilidade de defesa, né, efetiva e tudo mais, né? E na defensoria? Como, eu acho que a Daniela... eu acho interessante essa pergunta, porque ela parte da premissa de que quem fará direito será advogado, que não é verdade. Isso. O leque é muito mais amplo, acho que a gente podia falar um pouco disso. Sim. Parte também da premissa que se eu for advogado, eu tenho que ser criminalista, e os criminalistas são a minoria dos advogados. E parte também da premissa de que todo crime é um crime grave, quando na realidade
A cadeia está cheia de crimes banais, então crimes contra o patrimônio, em geral pessoas pobres. Essa é a maior parte da clientela do direito penal. Crime contra o patrimônio é roubar no supermercado. Furtar, ou enfim, estelionato também, pode ser uma receptação. E na realidade, homicídio, estupro é a minoria, ao contrário do que o imaginário pensa. Que está nos jornais, né? Que está nos jornais. Não Sim. é assim, né? Não é um filme americano. A realidade da justiça ela é muito diferente. Né? E aí tem outra coisa que também é o direito do acusado, que existe no Brasil, de calar ou até eventualmente de mentir. Né? Então, quem vai para o criminal tem que lidar com essas realidades. Se não conseguir lidar com essas realidades, é melhor que não vá para o criminal. Né? Essa é uma realidade. Agora, eu acho que é importante dizer assim das carreiras jurídicas. Então, né? eu abri o programa falando de carreiras jurídicas. Eu não falei de advogado, eu não falei de magistrado. Vamos falar um pouco por que a gente chamou de carreiras jurídicas? Seria interessante. O leque é muito amplo, né? Para quem cursa direito, as possibilidades profissionais são inúmeras. Por isso que a palavra, né, carreiras jurídicas, ela é a melhor expressão que representa mais a profissão. Porque quem cursa direito pode tanto ser advogado, que é o que comumente se imagina, quanto as carreiras públicas, né, defensoria pública, magistratura, juiz, promotor, defensor público. Existem inúmeras carreiras públicas. E mesmo dentro da área privada, existe uma gama incrível. Você pode trabalhar com qualquer setor do direito. Você pode trabalhar em banco, você pode trabalhar em escritório, você pode trabalhar em qualquer setor que precise de um profissional de direito. Então, acho que o leque é muito amplo, né? E tem no imaginário também é muito o litigioso, tem a parte consultiva também, que você pode fazer para aqueles... Litigioso é a briga entre duas partes. É o contencioso. No judiciário, no judiciário. Tem a parte também de consultoria, que empresas têm, assessorias de ministérios, né, de órgãos do governo, essa parte mais consultiva. Tem uma parte que está crescendo também, que é de mediação, conciliação. Tem também uma pessoa que faça direito, não precisa necessariamente ir para uma carreira pública só de direito. Então pode ser diplomata, pode prestar concurso para gestor de políticas públicas, pode ser fiscal, auditor fiscal, se gostar um pouco de matemática, de ciências Mas não é exclusivo exatas. dele. Não tem é alguns exclusivo, exclusivos, sim. Mas tem direito na prova, né? Então, mas aí é para aquela pessoa que tem esse perfil que gosta da carreira pública, gosta de humanidades e não odeia exatas, né? E aí pode ser auditor fiscal do trabalho, da Receita Federal. Agora, o que eu acho importante é entender que valores, eu acho muito importante, porque é uma escolha para a vida, né? Que valores essa pessoa tem, né? Então, para algumas pessoas, o público é interessante porque ele traz estabilidade à área pública, né? Traz uma certa independência que às vezes na área privada você não tem. E em algumas carreiras públicas traz um idealismo também, uma preocupação com o coletivo, com o social, né? Então, muitos defensores, muitos jovens querem a defensoria porque vem na defensoria uma possibilidade de transformação social, de uso da ferramenta jurídica como instrumento de transformação social, né? E aí tem pessoas que não, falam, não me preocupo muito com isso. Fale um pouco, desculpe, continue. Imagina. Fale um pouco da defensoria, porque a imagem que a gente tem, que ele vai defender pessoas pobres que não têm acesso ao direito. E parece que fica muito ligado ao penal, né? Ao criminal. Não é. Ele faz outras coisas? Fale um pouco da defensoria. Faz sim. Uma parte boa dos defensores faz a parte criminal, porque como eu já disse antes, infelizmente o direito penal é voltado para a repressão aos pobres. Então a clientela maior, principalmente que lota as prisões, é da defensoria. Então, a defensoria é importante para a defesa dessas pessoas. Mas tem a parte, por exemplo, de direito de família, a parte de habitação, de garantir a moradia para essas pessoas, né? Ações de despejo, reintegração de posse, que é mais a parte cível. Tem a parte de ações contra o Estado. Então, por exemplo, medicamento, a pessoa pobre precisa de uma cirurgia, aí você aciona o Estado. Uma mãe precisa de uma vaga em creche,
você também pode pedir para o Estado que dê aquilo. Tem uma parte importante da defensoria que são as ações coletivas. E aí, nesse ponto, a defensoria se aproxima do Ministério Público. Então, não é só, a defensoria não trabalha só com demandas individuais. Então, por exemplo, ficou famosa atuação da defensoria na tragédia do Pinheirinho, né, que tenta tratar de um drama coletivo, né, com viés social, de direito à moradia. Vamos lembrar, o Pinheirinho é aquela ação de desocupação trágica, violenta, né, ocorrida há pouco tempo no estado de São Paulo. Isso. Sim. Então, o leque é muito amplo, né? Eu poderia dar outros exemplos também. A defensoria tem os núcleos especializados, que eu hoje em dia integro. Então, nesses núcleos, é como se fosse assim, um celeiro de pensamento de relações políticas e de novas atuações da defensoria. Então, tem o núcleo do idoso e da pessoa com deficiência, tem o núcleo de combate à discriminação. Então, é muito amplo. E aí se aproxima da promotoria. Que Num também... certo sentido, sim. Eu acho que, aproveitando esse gancho, acho que é importante para aquele que entra, né, ou que vai entrar no direito, ele fica com essa dúvida. Bom, partindo do pressuposto que existe esse leque incrível, imenso de atividades, tanto no setor público, concursos que não exigem o diploma em direito, mas em que cai, né, analista escrevente, técnico judiciário, analista de Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, cujos salários são bons, são salários que giram em torno de R$10 mil, né? A pessoa tem uma estabilidade no serviço público, e desde a advocacia e as carreiras jurídicas, efetivamente, em que se precisa ter não só o diploma, como 3 anos de experiência na área. Mas aí surge, acho que, a dúvida para aquele que está começando o curso, para aquele que está optando. Como que eu vou saber qual é a carreira que eu quero? Então, eu acho que é importante lembrar que, primeiro, quando você entra na faculdade, você não opta por nenhuma das áreas. Você vai cursar todas as disciplinas, vivenciar essas disciplinas a ponto de, no 5º ano, você ter, pelo menos, uma noção, uma condição de identificar aquilo que mais é compatível com o seu perfil, aquilo que lhe dá mais satisfação profissional. E o importante é que o curso de Direito, por ser meio período, ele propicia que o aluno faça estágio durante toda a faculdade. E fazendo estágio, ele tem a possibilidade de fazer diversos estágios nesses 5 anos em N, né, em inúmeros setores da advocacia, das carreiras públicas, ele vai poder escolher melhor. Então, eu não gosto de direito penal, eu não quero ser advogado do estuprador, eu odeio esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum, o direito não é só isso. E você fazendo o curso nesses 5 anos, não só vai conhecer as outras áreas, como tem a possibilidade prática, que em outras profissões talvez não exista, como tem no direito, né, a facilidade de se fazer um estágio durante os 5 anos, e estágio durante os 5 anos participando de todas as possibilidades da profissão. E aí você vai escolher a área que melhor lhe Então, como orientador favorece. Profissional, não falando só direito, que a gente fala, a escolha não termina quando você diz vou fazer direito no vestibular ou ao final do ensino médio. Quer dizer, a gente continua escolhendo, né? Ela não para nem nesse momento, você vai fazendo outras escolhas. Vamos pegar um outro assunto agora que eu acho que tem a ver com vocês. Hoje a gente percebe que tem algumas pessoas que já falam assim, vou fazer direito, porque eu vou prestar concurso. Ao contrário do que a ideologia divulga, que hoje as carreiras, os empregos são efêmeros, você tem que estar preparado para mudar, você tem que ser autônomo, empreendedor, e perceber que a coisa é muito mais dinâmica, você tem que se atualizar a tempo. A reação eu quero um emprego que me dê estabilidade, que eu não corra esse risco, também que eu possa aposentar com um salário integral, que está mudando, né, a legislação toda. E até alguns dizem, e algumas dessas carreiras eu nem preciso prestar o AB, que é muito difícil. Isso é importante. O que vocês teriam a dizer a respeito disso? Eu acho que todo mundo tem medo um pouco da prova da AB. Eu dou aula há 9 anos em curso preparatório para o AB. Então eu posso dizer, a prova da AB é um monstro. Não, não é. Claro, a prova é difícil, ela, enfim, exige um conhecimento do aluno que em 5 anos a pessoa vai ter que adquirir. E, claro, existem os cursos preparatórios. Agora, a prova da OAB é fundamental para você exercer a profissão de advogado? Não necessariamente. Alguns concursos públicos, que é o que nós estamos dizendo, que propiciam a estabilidade, exigem sim a carteira da OAB e, inclusive,
3 anos de experiência na área. A pessoa tem que provar que ela advogou durante O defensor, 3 anos. né, parece que... 2 anos para a dois defensoria. anos. Para juiz, promotor, são 3 anos, previsto na Constituição, inclusive, né? Mas existem outros tipos de concursos públicos, analistas, escreventes, técnicos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, própria carreira de delegado, em que não se exige a aprovação no concurso da OAB. Agora, se a pessoa vai trabalhar na área privada, como advogado, seja advogado em empresa, seja advogado em escritório de advocacia, aí certamente ela precisará ter a carteira da ordem. Mas não ter a aprovação no exame não significa que você não vai poder trabalhar na área. É claro que ela é fundamental para essas carreiras que nós citamos, mas isso não impede que a pessoa trabalhe no setor. Agora é interessante, em nível de dificuldade, falando disso, a prova da OAB é considerada um nível mais baixo em relação às provas de concurso. Hoje nem tanto. Ah, é? Hoje nem tanto. As provas estão ficando, de fato, cada vez mais difíceis e próximas do concurso. Mas se você comparar, claro, por exemplo, com magistratura, defensoria e promotoria, que é o clássico do concurso público, certamente o nível desses concursos ele é mais alto. Então, por exemplo, uma pessoa para virar um juiz ou um promotor não precisa ter OAB, para defensor sim. Então ele pode dizer, não tem medo da OAB. Precisa ter, inclusive, 3 anos. A experiência, mas não precisa ter OAB. Mas para advogar, aos 3 anos eu preciso ter a carteira. Mas você pode comprovar, por exemplo, que você teve outra atividade jurídica. Estritamente. Ensino, pós-graduação, ou foi assessor. Você consegue, tenho colegas que entraram na promotoria, por exemplo, sem ter OAB. Talvez antes de 2004, né? Sem ter OAB. E aí acho que é interessante, não tem muito como fugir da dificuldade, na minha opinião, porque é uma profissão que, como tem muita gente se dedicando a essa área, de fato esse funil, seja através do concurso público, seja através de uma seleção em escritório, ele sempre, em geral, é exigente. Então, acho... E tem que lembrar que a prova da OAB acontece 3 ou 4 vezes ao ano. Hoje em dia está acontecendo 4 vezes por ano. Então, não deu. Tem mais, né? Tenta de novo. Tem mais. Na prova da OAB não tem concorrência. Pois é. Diferente de um concurso, em que tem 3 mil inscritos para 100 vagas, eventualmente. Eu vi um lugar, isso que eu ia falar, né? Quer dizer, pensando, um concurso no Nordeste tinha 2 vagas e 5 mil inscritos. Pois é. Quer dizer, apenas 2.500 candidatos por vaga. Quer dizer, dá para imaginar que o exame da OAB vira bico, né? Não que o exame seja mais difícil, mas a concorrência é absurdamente grande. A OAB tem aumentado o nível de dificuldade de fato, porque o número de faculdades de direito hoje em dia ele é muito grande, né? Então... Tem um aspecto que eu ainda queria abordar nesse programa, que é uma coisa que os jovens debatem muito, que é a questão da oratória. Eu quero ser advogado, mas não sou bom de falar em público. Precisa falar em público? Como é que vocês poderiam abordar essa questão? É necessário? Depende em todas as áreas, o dom da oratória, como os filmes, principalmente norte-americanos, trazem para a gente. Vamos lembrar 12 Homens, uma Sentença, né? Apesar que lá é criminal, mas tem vários outros, né? Eu lembro de um filme na área ambiental, né? Que o advogado vai lá. É assim no Brasil? Tem que tomar um pouco de cuidado com esses filmes norte-americanos, que são os que a gente acaba assistindo, de júri, né? Que tem aquela coisa, o jurado se reúne para decidir a sentença. No Brasil não é nada disso. Não? Primeiro que o júri no Brasil só existe para as áreas penais, para crimes contra a vida. Só. Então, só há júri no Brasil quando houver um crime contra a vida, apenas, né? Então, nos Estados Unidos é diferente. Um crime contra o patrimônio público, por exemplo, vai a júri. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses filmes, porque eles trazem uma ideia equivocada daquilo que acontece no Brasil. Agora, a oratória ela é importante para o direito? Bom, depende da carreira que você vai seguir. Se você for seguir carreiras de advocacia, pública ou privada, né, aí sim a oratória é importante, porque a linguagem é o instrumento de trabalho de todo profissional do direito dessas áreas. Agora, então você tem que saber, eventualmente, conversar com o juiz, despachar com o juiz, eventualmente fazer uma sustentação oral, até para você conversar com o seu cliente, é necessário que você tenha uma maleabilidade, uma condição nesse sentido da oratória. Mas existem carreiras, inclusive públicas, em que você não precisa falar em público, em que não é necessário esse tipo de apresentação pública. Então, não necessariamente, depende da carreira que você vai escolher. Agora,
é importante a linguagem, porque ela é um instrumento de trabalho que nós temos no meio jurídico, sem dúvida. Mas eu acho que também é um certo mito, porque medo de falar todo mundo tem. São poucas as pessoas que não têm, porque é, em geral, uma exposição, né? Você não sabe o que vai sair da boca, então, essa ânsia de controle. Isso é normal, é muito comum. E eu também acho que está ficando um pouco demodê essa ideia de oratória pomposa, sabe? Isso tem se atualizar, aquele teatro, excelência. Isso já os mais antigos fazem. A tendência é que essa arte do convencimento ela seja mais objetiva, porque ninguém tem tempo e todo mundo tem muito trabalho. Exatamente. Então, em geral, as petições mais curtas, petições fala mais... escrito. Isso. Por escrito. Muita coisa por escrito. Muita coisa escrevendo. A maioria, né? A maioria. O processo, ele é todo papel. Né? Então, quem gosta de escrever é bom. Agora, aliás, acho que mais tempo escrevendo do que falando. Muito mais. E essa fala, eu acho que primeiro é muito possível desenvolver e é mais fácil desenvolver quando você tem paixão pelo que faz. Exatamente. E aí o ouvinte percebe a oratória vazia e a oratória de quem é apaixonado pelo que faz. Uhum. E quando você gosta, fica muito mais fácil falar e desenvolver quando você vê se está dizendo, porque aquilo é importante. Vem alguém e fala para você, nossa, como você fala bem. Você fala, meu Deus, não lembro nem o que eu falei. Bem, eu agradeço a participação da Marina, da Daniela. Acredito que foi esclarecedor. Acredito que ainda temos outras questões a fazer, poderemos abordar em outros momentos. E até o próximo programa.